O Brasil ainda não entendeu a magnitude dessa bomba que acabou de acontecer. Basicamente, com essa decisão, esse tem tudo e será o maior escândalo do governo Lula. Estados Unidos impõe restrições de visto a 250 membros do regime Ortega. Marco Rubio classifica-os como inimigos da humanidade. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos anunciou novas restrições de vistos contra 250 integrantes do regime da Nicarágua, em resposta às persistentes violações de direitos humanos perpetradas sob o comando do ditador Daniel Ortega e de sua esposa, Rosária Murillo. A medida foi confirmada na última sexta pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que voltou a classificar o regime nicaragüense como inimigo da humanidade. Enquanto isso, o jornal peruano ataca Lula após asilo concedido a Nadine Heredia. Os corruptos se protegem, afirmou o periódico. É isso mesmo. A concessão de asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, pelo governo brasileiro provocou um escândalo diplomático e midiático no país vizinho. O jornal Trome, o diário em espanhol mais vendido do mundo, estampou em sua capa uma acusação direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, insinuando que ele protege condenados por corrupção. A manchete em letras garrafais diz: "Entre corruptos se protegem". Ministros do STF comentam crítica internacional sobre excessos. É isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal afirmam que a Corte não pode ignorar as críticas internacionais sobre condução do inquérito do 8 de janeiro, segundo a apuração do jornal Estado de São Paulo. A revista The Economist afirmou que o judiciário brasileiro funciona como um sistema de juízes com poder excessivo e destacou o ministro Alexandre de Moraes como o juiz estrela. A The Economist também alertou que a Corte pode aprofundar sua crise de confiança se não levar ao plenário o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com o jornal Estadão, tem crescido no STF um entendimento de que o tempo decorrido desde os atos do 8 de janeiro de 23 reduziu o apelo punitivista e alterou a percepção sobre os julgamentos. Um dos ministros ouvidos pelo jornal afirmou que houve uma mudança de ares. Outro ministro ouvido pelo jornal disse que as críticas externas aumentaram o desconforto entre os ministros e o incômodo com o comportamento de Moraes. Para essa pessoa ouvida, há risco da perda de credibilidade das decisões do Supremo. A ver, então, o que vai acontecer? Vamos ouvir o nosso Rodrigo Constantino sobre esse assunto. O Alexandre de Moraes, por sua vez, tem 4 departamentos aqui nos Estados Unidos, do governo americano, 4 departamentos diferentes, avaliando as sanções, as punições possíveis, até mesmo o Magnitsky Act, que é a bomba atômica contra o Alexandre de Moraes na pessoa física, né, para o ministro que vem agindo ao arrepio das leis. Circulou aí nas redes sociais uma estátua do Alexandre o Grande no lugar da justiça brasileira, né? É uma piada que a gente ri para não chorar, porque na prática é isso mesmo. O ministro tomou de assalto, junto com cúmplices do STF, o poder judiciário, estão praticando agenda político-partidária à luz do dia, né? se gabando disso até mesmo, e tem poucos juristas com a coragem de se manifestar. Quem vai brecar, quem vai frear esse extremismo supremo, essa militância política que vem sendo praticada ao arrepio das leis do país e da própria Constituição, da qual eles deveriam ser os guardiões, pelo STF. Olha, é uma situação muito delicada, mas a esperança é a última que morre. O Brasil ainda não entendeu a magnitude dessa bomba que acabou de acontecer. Esse tem tudo e será o maior escândalo do governo Lula. Basicamente, com essa decisão que o Lula tomou, ele confessou que participou, sim, da corrupção, do esquema da Lava Jato, de pegar dinheiro com a Odebrecht, não só no Brasil, mas internacionalmente.
E eu vou explicar para você. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso, mostrando alguns detalhes da delação do Marcelo Odebrecht, quando ele falou que o PT e o Lula mandavam dinheiro para o presidente do Peru, na forma de corrupção, né? Que dinheiro roubado da Odebrecht para poder enviar para lá, para a campanha do então candidato ao Peru. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem isso aqui. Aqui nós temos a ex-primeira-dama do Peru, casada com o Mala, né? O nome do cara é Mala mesmo, né? Que participou do esquema de corrupção e foi condenado a 15 anos de prisão. Ela também foi condenada, só que ao invés de ir presa, o que ela fez? Ela foi, tá aqui, ó. Ela foi para a Embaixada do Brasil, com a proteção do Lula. O Lula concedeu toda uma estrutura para tirar essa mulher da embaixada, levar para o aeroporto e no avião da Força Aérea Brasileira trazer essa mulher condenada por corrupção para o Brasil. A las 2 de la madrugada del miércoles, Nadine Heredia, la ex primera dama, sale de la Embajada de Brasil con rumbo al aeropuerto. Acompañada por personal diplomático, toman la avenida José Pardo. Tras unos 20 minutos de recorrido, llegan al grupo 8. 2:13 de la madrugada, la ex primera dama Nadine Heredia ha llegado al grupo 8 para dirigirse hacia Brasil. Precisamente, tras la lectura del adelanto del fallo, la policía judicial llegó a la vivienda de Nadine Heredia con la orden de captura, pero no la encontró. Não a encontrou porque ela havia sido protegida pelo Estado brasileiro, com o PT e o Lula, para ser trazida para o Brasil, condenada a 15 anos por corrupção. Daí, todo mundo levantou a pergunta, por que o Lula causaria esse alvoroço? O que levaria o Lula a se arriscar, aumentar ainda mais a sua rejeição? Ele já está com a rejeição recorde. Por que ele se arriscaria dessa forma? Usando o avião da Força Aérea Brasileira e usando o Estado do Brasil para resgatar uma mulher condenada por corrupção e trazê-la para o Brasil. O mesmo Estado que está pedindo a extradição de jornalistas pelo crime de opinião. Por que ele faria isso? Bom, e aí a gente começou a pesquisar, a internet começou a pesquisar e a gente achou documentos onde o Marcelo Odebrecht, durante uma das suas delações, falou que o PT e o Lula mandavam ao Odebrecht enviar dinheiro das esquemas de corrupção para essas pessoas. Para o marido da Nadine, o Mala, para a Nadine, para o irmão da Nadine, que também fugiu e muita gente acredita que ele esteja no Brasil. Isso foi tão absurdo que chegou a passar no Jornal Nacional ontem. Eu vou ser sincero, eu vi esse vídeo aí, eu nem pude reconhecer que era o Jornal Nacional, tem tantos anos que eu não assisto essa porcaria, mas pelo que eu vejo, mudou aí, né? Não tá o William Bonner, esse cara não sei quem é, essa mulher não sei quem é também. Eu até falei, será que é o Jornal Nacional mesmo? Sim, é o Jornal Nacional. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse hoje que o governo brasileiro concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, por questões humanitárias. Peraí, nós estamos trazendo criminosos condenados por corrupção por questões humanitárias, mas estamos pedindo a extradição de jornalistas pelo crime de opinião? É isso mesmo que virou o Brasil? Nadine foi condenada a 15 anos de prisão pela justiça peruana por lavagem de dinheiro. Tá, aí eu pergunto, por que esse esforço todo para salvar a Nadine? Bom, eu vou deixar a Malu Gaspar te explicar isso aqui. Malu Gaspar, militante de esquerda. Vamos lá. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, autora de A Organização, livro sobre a Odebrecht e a Lava Jato, lembrou que em 2011, investigações indicaram que Ollanta Humala e Nadine Heredia receberam dinheiro da Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. Você prestou atenção nessa parte? Então escuta de novo e você vai entender o porquê que o Lula trouxe essa mulher. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie.
Malu Gaspar apurou também que o ex-diretor da Odebrecht passou a entregar dinheiro de propina a Nadine em um apartamento da campanha de Humala, na capital peruana. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, abre aspas, não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido ao Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depreender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora o Lula está usando que as decisões do Supremo Tribunal Federal mostram que ele não tinha nada a ver. Porém, as decisões de todos os outros tribunais dos outros países no qual esteve envolvida a Odebrecht com esquema de corrupção a mando do PT, todos os outros tribunais estão condenando estas pessoas por corrupção. O Brasil é o único país no qual o Supremo Tribunal Federal anulou a investigação. Não lembre, não inocentou, anulou a condenação por tecnicalidades. O local onde foi feita a denúncia não era o local apropriado. Somente o Brasil. Qual é o medo que o Lula tem agora? Agora eu vou explicar para vocês. O medo do Lula. Essa mulher tem informações que podem derrubar o governo do PT. Essa mulher é uma testemunha viva dos crimes que o Lula e o PT cometeram durante a Lava Jato, tendo o potencial de reabrir a investigação. O que o Lula quer? Calar a boca dela. Como? Oferecendo para ela asilo, casa para morar aqui, condições para se manter, se bem que ela roubou muito dinheiro, ela não vai precisar disso, mas proteção para que ela não seja presa. Basicamente, o Lula está refém. Ela deve ter falado para o Lula, Lula, ou você me protege, ou você me salva, ou eu conto para o mundo o que você fez. Lula, num ato de desespero, arrisca a sua já inexistente aprovação, envergonha o Brasil diante do mundo e traz para cá uma mulher condenada por corrupção que sabe dos crimes dele. E aí virou notícia na imprensa do Peru. Os corruptos se protegem. Os corruptos se protegem. Olha só, entre corruptos se protegem. Classifica como vergonhoso que Lula dê asilo a Nadine logo após ser condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro. Vergonhoso. Isso é o que virou a matéria numa das principais revistas do Peru, da imprensa do Peru. Nós chegamos no fundo do poço. Agora eu posso afirmar, nós chegamos no fundo do poço. O Brasil virou um lugar seguro para corruptos do mundo inteiro depois dessa decisão. Lembrando, o mesmo país que está pedindo a prisão e extradição de pessoas pelo crime de opinião está dando asilo diplomático para uma mulher condenada a 15 anos por corrupção simplesmente porque essa mulher sabe dos crimes do Lula. Lula está se protegendo. Não é um asilo humanitário. Lula está refém dessa mulher e vai ceder a ela tudo que ela pedir, porque ela tem informações que podem colocar Lula e muitas pessoas do PT atrás das grades. Compartilhe esse vídeo. Esse é o escândalo mais absurdo que nós temos notícia, não só do Lula, mas da política brasileira. O Lula é fenomenal. O que ele conseguiu fazer, eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, é algo que até então era inimaginável. Imagine você, uma empresa que tem o monopólio de um determinado serviço em um país, um serviço onde a demanda só aumenta, e essa empresa conseguir quebrar, conseguir ir à falência, não conseguir nem mesmo pagar os seus prestadores de serviço. Lembrando, monopólio de um serviço que só cresce no país. Foi o que o Lula conseguiu fazer com o nosso tão admirado ao longo da história da nossa vida, os Correios. Primeiro, ele colocou esse cara aqui para ser o diretor, né? O Fabiano Silva dos Santos. Logo de cara, o Fabiano Silva já é condenado, né, por assédio moral
pagar 100 mil, o Correios teve que pagar 100 mil ao funcionário, e a questão vai só piorando. Presidente dos Correios minimiza déficit, mas evita citar lucro. Calma, que eu nem começou a esquentar o problema. Porque o que chama a atenção é que os Correios, pela sua existência, ao longo da sua existência, sempre foi um berço do PT. Isso aqui foram, nas eleições, na campanha, o pessoal dos Correios fazendo campanha pro Lula. Olha a tristeza. Correios. Dezenas, centenas de milhares de pessoas trabalham nessa empresa. Centenas de milhares. Fizeram campanha para o Lula. E agora vamos ver o que está acontecendo? Correios levando lucro, levando prejuízo 3 anos seguidos. Desde que o Lula entrou, aqui é 2024, foram 2 bilhões de prejuízo. Por quê? Em parte por decisões do Lula, quando ele começou a taxar as blusinhas, né, as importações das empresas chinesas, baixou absurdamente a quantidade de volumes de remessas de pacotes vindo de lá, diminuiu o lucro dos Correios. Mesmo assim, os Correios gastando dinheiro para fazer show, como no caso do Gilberto Gil. Aí hoje, meu amigo, hoje, olha o que acontece hoje. Aliás, antes de ontem, né? Greve em São Paulo. A manifestação aqui na porta dos Correios, aqui na cidade de São Paulo. As empresas transportadoras aí que prestam serviço para o Correio não aguentam mais ficar sem receber mais de 90 dias. É isso mesmo. 3 meses que a empresa, os Correios, a mesma que dá milhões e milhões pro Lula Palusa, para Gilberto Gil, que inclusive o Haddad estava lá no show com a esposa dele, que gasta milhões com propaganda pro Lula, dezenas de milhões, não está pagando o salário dos seus prestadores de serviço. Não está pagando o salário das empresas terceirizadas que fazem as entregas dos seus funcionários. O salário. E aí, 3 meses dessa maneira eles entraram em greve. Já está tudo parado, não tem mais os funcionários sem receber. Estamos pedindo ajuda aí para que alguém possa tomar alguma atitude aí. Lulinha quebrou os Correios greve. 3 meses sem pagamento. 3 meses sem pagar o povo. E olha a fila de carros que você está vendo aí. 3 meses que ele não paga as pessoas, mas tem dinheiro para fazer show do Gilberto Gil. E aí o que acontece? Isso aqui, ó, só em janeiro de 2025, o prejuízo dos Correios beira 500 milhões em janeiro. Só para você entender a gravidade do que eu estou te mostrando, no ano de 2024 foi 2 bilhões. Prejuízo, tá vendo aqui, ó, 2 bilhões. Apenas em janeiro foi meio bilhão. Então, peraí, se é meio bilhão por mês, nós estamos falando de 6 bilhões de prejuízo até o final do ano. E o que acontece? A empresa já fala em insolvência, que é a mesma coisa de falência, é paralisação da empresa. Lula conseguiu uma façanha. Ele conseguiu falir uma empresa que tem um monopólio de um determinado serviço, não tem concorrência, de um serviço que só aumenta a demanda. Como que o Lula conseguiu fazer isso? Cabide de emprego, corrupção, péssima qualidade dos funcionários que ele escolhe, incompetência. Olha, eu não sei, se for incompetência, é um novo patamar de competência que até então era desconhecida pela humanidade. Se for corrupção, é um novo patamar de corrupção que até então era desconhecida pela humanidade. Mas ele conseguiu. Palmas, palmas. Ele está conseguindo quebrar todas as estatais, mas a primeira, a que vai sofrer as consequências primeiro, é justamente os Correios, que é o que leva aí as compras na sua casa, que leva as suas encomendas, aqueles itens que você compra na internet. No mundo onde se compra cada vez mais pela internet, a principal empresa que entrega os produtos está falindo. Em São Paulo, as pessoas já não vão receber mais porque entraram em greve. Os prestadores de serviços, terceirizados, funcionários, por não receber o salário. Olha que curioso, o Partido dos Trabalhadores não paga o salário dos trabalhadores. O quê? Qual o principal direito que eu acho que um trabalhador luta durante sua vida? Mais do que férias, mais do que 13º,
é receber o seu salário. O mínimo, o PT conseguiu destruir isso. Mais uma vez, o PT mostrando o que ele veio fazer. E eu digo, Deus escreve certo por linhas tortas, o Lula 3.0 tá vindo para limpar, de uma vez por todas, aquela memória afetiva que as pessoas tinham na época do Lula era melhor. Não, meu amigo. Depois desse governo, o PT acaba, pode enterrar, prega o caixão e joga no buraco. Porque não tem mais condição desse país tentar sobreviver tendo que carregar esse fardo, esses parasitas do PT. Abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.